Boa noite, então, muito obrigado pela presença de vocês, né? Muito especial, muito bacana estar aqui hoje aí com vocês, aí, um público hiper VIP, né? Para conhecer um pouquinho mais até uma realidade que vocês já conhecem, né? Da ciência das vendas. Então, para me apresentar aqui rapidamente, né? Para quem não me conhece, então, sou Luiz Gazili, né? Um pouquinho da minha experiência profissional, minha experiência acadêmica, né? E começar falando sobre um pouquinho do livro, né? Sobre uma revelação, na verdade, né? Um momento que eu tive na minha vida que foi muito especial, que me fez hoje estar aqui, né? Mudar a minha carreira de executivo, para eu dar, né, palestras, treinamentos, consultorias, aulas, né, o que eu faço hoje. E esse momento, na verdade, aconteceu por uma sorte que eu tive lá em 2004. E para contar um pouquinho dessa sorte, eu conto sempre uma historinha sobre um método antigo da medicina, né, que a medicina antiga achava que tinha achado qual que era a causa e qual que era a cura para qualquer doença do mundo. Eles achavam que as pessoas ficavam doentes porque elas tinham o sangue ruim, né? Então, se a doença é causada por um sangue ruim, a cura, né, para qualquer doença do mundo é esse procedimento aí que se chamava sangria, né? Então, corta a veia do paciente, deixa o sangue ruim fluir, né, e a pessoa está curada de qualquer doença do mundo. Funciona, né, esse procedimento aqui? Seria excelente se funcionasse, né? Mas essa não é a realidade, né? E certamente, hoje em dia, nenhum médico receita esse tipo de procedimento mais, né? Mas por quê? Porque a medicina, ela tem o costume, né, de nunca estar satisfeita com aquilo que ela conhece hoje, né? A medicina sempre está pesquisando uma forma nova de melhorar os procedimentos que existem hoje. Será que não tem uma forma melhor de tratar câncer? Será que não existe uma forma melhor de operar o coração de uma pessoa? Então, a medicina sempre está buscando o seu melhor, sempre está questionando aquilo que ela conhece hoje, né? E é graças a esse questionamento constante na medicina que a gente vê expectativa de vida crescendo no mundo inteiro, né? E no Brasil não é diferente. No Brasil, a expectativa de vida nos anos 70 era de 51 anos, hoje é de 74,9, 75 anos, né? Se a medicina está satisfeita com aquilo que ela conhece, na verdade a gente já está morrendo com 50 anos ainda, né? Então, felizmente, isso não acontece. E por que isso não acontece? Porque a medicina tem um aliado muito grande, que é a ciência, né? Então, tudo que um médico receita para a gente é baseado numa comprovação científica. A forma como o médico opera, né, o paciente tem um método científico por trás, né? Ele não pode operar do jeito que ele acha que vai dar certo, né? E a grande questão é que, se na medicina tudo é ciência, né, pelo menos deveria ser, porque até médico tem desatualizado, infelizmente, né? Se na medicina tudo é ciência, nos negócios, né, como que a gente toma decisões lá na nossa empresa, ou na nossa vida pessoal mesmo, como que a gente toma decisões? A gente toma decisões porque a gente lê um artigo científico que nos comprova que, se a gente fizer tal movimento, né, ter tal atitude, a gente vai colher os benefícios, vai dar certo. Ou dentro de uma empresa, a gente toma uma decisão porque a gente acha que vai dar certo, né? Porque uma outra empresa faz desse jeito, então a gente também faz aqui na nossa, né? Então, existe um desencontro muito grande entre o que as empresas fazem, o que as pessoas fazem, e o que a ciência comprova que é melhor para as empresas e para as pessoas também, né? E na verdade, eu fiz essa descoberta por acaso, né? Há 13 anos atrás, eu fui pesquisar como é que eu motivava melhor as pessoas que trabalhavam comigo, e digitei lá no Google, fiz exatamente essa pesquisa aqui, eu digitei motivação em inglês lá no Google e caí num link e tinha um artigo científico. Eu nunca tinha lido um artigo científico na minha vida, li aquele artigo e fiquei fascinado, né? Falei, nossa senhora, que coisa fantástica, é isso daqui que motiva as pessoas, então? Né? E não tem nada a ver com o que eu aprendi na faculdade, não tem nada a ver com o que eu leio lá na revista de negócios, então é isso que motiva?
E, na verdade, até eu fiquei meio confuso nesse dia, porque tudo que o artigo me falava que motivava as pessoas era contrário àquilo que eu acreditava, aquilo que eu tinha lido, aquilo que eu tinha estudado na faculdade. Mas eu decidi aplicar do mesmo jeito, aquilo que o artigo estava me comprovando, e foi fantástico, porque na região onde eu trabalhava, era a que tinha menos vendas, né? De todo o Brasil era a região que tinha um percentual menor realmente de vendas. E um ano depois que eu li aquele artigo, comecei a aplicar aqueles aprendizados ali que o artigo me falava com as pessoas que trabalhavam comigo. Um ano depois, tinha 2 concessionárias da região onde eu trabalhava que entraram no top 10 de vendas da companhia, né? Isso nunca tinha acontecido. Mas isso não aconteceu por causa do Luiz, né? Isso aconteceu por causa da ciência. Porque eu fui lá e li um artigo que está disponível para qualquer um ler, eu simplesmente apliquei, né? E desde esse momento eu fiquei muito assim, impressionado com a eficiência realmente da ciência, porque a gente aplica aquilo que os cientistas ficaram estudando e funciona, né? Dá certo. E desde então eu nunca mais parei de estudar, nunca mais parei de ler artigo científico. Hoje, a minha vida é ler artigo científico e entrar em contato com o pesquisador, né? É o que eu faço praticamente todos os dias, né? E essa resistência que eu tive no começo, na primeira vez que eu li aquele artigo científico, depois eu descobri que existe uma explicação científica pelo motivo de eu ficar desconfiado, né? E é chamado princípio da consistência, né? Então, Robert Cialdini, que é pesquisador da Arizona State, ele descobriu que todos nós, né, a gente é movido por esse princípio da consistência, que quanto mais tempo a gente passa acreditando numa coisa, né, mais difícil para a gente é largar desse conceito que a gente passou a nossa vida inteira acreditando e passar a acreditar numa coisa nova, né? Mesmo que essa coisa nova seja muito melhor para a nossa vida, a gente fica lá pensando naquela coisinha, né, naqueles 20 anos que a gente estuda, né, e a gente conhece uma realidade diferente, né? E, infelizmente, esse princípio da consistência bloqueia a gente, né, a nossa inovação, a nossa felicidade, o nosso desenvolvimento. Tem pesquisadores que dizem, inclusive, né, do comportamento humano, que o ser humano prefere ser consistente do que está certo, né? Ele prefere ser consistente do que está correto. Então, a minha resistência foi justamente por isso. O artigo mostrava coisas que eu não estava acostumado a ouvir, que eu fiquei anos e anos e anos acreditando em coisas contrárias, né? Mas porque, eu não sei exatamente porquê, mas quando eu me livrei desse princípio da consistência, que eu comecei a colher realmente os resultados, né? E quando a gente vai estudando ciência, a gente começa a ficar realmente impressionado como a gente toma decisões erradas no nosso dia a dia, né? E com o passar do tempo, essa paixão pela ciência começou a ficar tão grande que lá em 2012 eu tomei uma decisão de trabalhar um ano mais como executivo, né, e começar uma carreira do zero em 2013, mostrando para mais gente como que a ciência pode beneficiar nós, né, como pessoas, as empresas, né, porque quando a gente aplica realmente o artigo científico, as coisas funcionam, né? Muitos de vocês sabem, né, que eu tinha 105 quilos até 2014 e sofri, né, com obesidade durante grande parte da minha vida. E eu, na ciência, né, lendo o artigo científico, eu remodelei toda a minha alimentação e emagreci 25 quilos em 8 meses. Né? E assim é a ciência. A gente lê o que um pesquisador passou, às vezes, a vida inteira dele pesquisando, a gente aplica e a coisa acontece. Né? Então a ciência realmente é uma coisa fantástica. E hoje eu fiz essa mudança e estou muito feliz com a mudança, porque mais gente pode conhecer o que é uma comprovação científica aplicada aos negócios e à nossa vida. Né? Hoje, então, tudo que a gente vai falar aqui tem uma comprovação científica por trás, não porque eu acho que é assim, ou porque eu aprendi lá na empresa onde eu trabalhei que deveria ser feito desse jeito. Né? Na verdade, meu livro é o único livro do Brasil que é 100% baseado em comprovações científicas. Né? Os livros aí que existem de vendas, inúmeros livros de vendas saem todos os dias, infelizmente eles são baseados na opinião das pessoas ou na experiência passada delas. Né? Só que se eu fiquei 30 anos tendo uma experiência errada, né, o que minha experiência contribui com as outras pessoas? Né? E a gente tem que lembrar também, né, que a experiência de uma pessoa só não é uma verdade absoluta.
A ciência, quando ela vai defender alguma coisa, defender um posicionamento, ela não pode estudar uma pessoa só. A ciência para falar, isso daqui funciona. Eu tenho que estudar lá 100 empresas ou 3.000 pessoas durante 10 anos para aí sim eu descobrir o que funciona e o que não funciona. Mas infelizmente todo dia a gente vai lá na nossa empresa, a gente toma uma decisão baseada num exemplo só, né? Então a empresa de bebidas faz assim, se a gente fizer aqui também dá certo, né? A empresa de bebidas é uma só, né? Ela não pode estabelecer uma verdade. Mas todo dia a gente faz isso por quê? Porque não existe uma cultura de ciência no nosso dia a dia, né? Infelizmente. Quando a gente vai falar de remuneração, então, na equipe de vendas, como eu falei para vocês, esse é o procedimento antigo da medicina, né, que eles achavam que curava todas as doenças, e em vendas também existe um procedimento que as pessoas acham, né, as empresas acham que cura todas as doenças também, que é esse daqui, né? Tudo que é problema que acontece dentro de uma empresa, né, a maioria dos empresários acredita que simplesmente dar um incentivo financeiro para o funcionário faz com que tudo se resolva, né? O pessoal está desmotivado, dá um dinheiro para eles, o pessoal não está vendendo bem, aumenta a comissão deles, o pessoal está sem criatividade, vamos dar um bônus em dinheiro para o pessoal, né? Então tudo a gente tenta curar com dinheiro, isso daqui tem consequências, na verdade, que a gente não conhece. Quando o MIT, por exemplo, em 2005, foi estudar os efeitos, né, do dinheiro na performance, eles selecionaram um grupo de estudantes lá no MIT, pediram para as pessoas realizarem duas tarefas, né? Então a primeira delas era sentar na frente do computador, digitar as letras, né, as teclas V e M o mais rápido possível, e a segunda resolver 20 matrizes ali, como aquela ali, tem que achar os dois números que somados dão 10. E eles ofereceram o seguinte incentivo financeiro para o pessoal: se tiver uma performance ruim, não ganha nada; se tiver uma performance mais ou menos, ganha $15, uma performance espetacular, $30. Os alunos fizeram as duas atividades, né? E eles falaram, vamos tentar mais uma vez agora, pessoal, então vamos fazer assim dessa vez, ó. Se a performance for ruim, continua não ganhando nada. Se ela for mediana, ganha $150. Se for espetacular, ganha $300, né? Então, o incentivo multiplicou por 10 aqui, né? Puxa, que bacana, né? Vai trazer uma motivação maior para o pessoal, né? E o que eles descobriram, na verdade, é que na tarefa ali da digitação, quando o incentivo financeiro aumentou, aconteceu aquilo que todo mundo acha que vai acontecer com o dinheiro, né? Eu te dou mais dinheiro, você tem uma melhor performance. Então, 82,6% das pessoas tiveram uma melhor performance quando aumentou o incentivo financeiro. Agora, nessa outra tarefa aqui, das matrizes, né, que é uma tarefa um pouco mais complicada do que sentar na frente do computador, digitar VN, existe um raciocínio lógico, né, existe uma concentração maior para você resolver essa tarefa. O que aconteceu foi que 70,8% das pessoas tiveram uma pior performance quando o incentivo financeiro aumentou. E 16,7% só das pessoas tiveram uma melhor performance. Os pesquisadores também fizeram um teste muito parecido com esse na Índia, né? Só que na Índia eles conseguiram fazer com que o incentivo financeiro fosse ainda mais atrativo. Separaram as pessoas em 3 grupos, né? O primeiro grupo, então, se tivesse uma performance espetacular, ganharia 1 dia e meio de salário; o segundo grupo, 2 semanas de salário; e o terceiro grupo, 5 meses de salário, né? Um incentivo bem interessante, né? Todo mundo ficaria motivado para ganhar 5 meses de salário, sem dúvida nenhuma. Agora, será que ter a possibilidade de ganhar 5 meses de salário faz com que eu tenha melhor performance, né? E aí o que os pesquisadores descobriram aqui foi que o grupo 1 e o grupo 2 tiveram uma performance igual, não existiu nenhuma diferença significativa na performance dos dois grupos, apesar do grupo 2, né, ter um incentivo financeiro que é 10 vezes maior do que o do grupo 1, que a performance foi igual. E o terceiro grupo foi o grupo que teve a pior performance de todas, né, dentro dessas tarefas, tanto que os pesquisadores foram lá e concluíram, né, um pedaço do artigo está aqui, em 8 das 9 tarefas, entre 3 experimentos, incentivos maiores levaram a uma pior performance. Agora, por que num tipo de tarefa, quando você me incentiva financeiramente, eu tenho melhor performance, em outro tipo de tarefa, o efeito é contrário? E o que essa pesquisa descobriu foi que quando uma tarefa envolve só uma habilidade motora, força física e coordenação motora, o incentivo financeiro funciona exatamente do jeito que todo mundo acha que ele funciona.
Agora, quando uma tarefa exige qualquer tipo de habilidade cognitiva, um pouco de criatividade, né? Quando o final dessa tarefa não é muito claro, como uma tarefa da área de vendas, né? Ninguém sabe qual que é o final de uma venda. Se senta com um cliente, qual é o final? A gente não sabe. Né? O cliente pode comprar hoje, pode comprar amanhã, pode pedir desconto, pode pedir prazo, pode não gostar de você. Existem inúmeros finais para uma visita de vendas. Nesse tipo de tarefa, né, uma tarefa mais criativa, que espelha, na verdade, o trabalho da grande maioria das pessoas hoje em dia, a gente trabalha, né, a gente tem trabalhos que são cognitivos, criativos, né, a gente não trabalha na fábrica, mas que era o que acontecia antigamente, trabalho braçal. Nesse trabalho de natureza cognitiva, o incentivo financeiro leva a uma pior performance. O que acontece da relação entre dinheiro e motivação, né? Aliás, melhor ainda, a relação entre motivação e performance, ela é muito diferente do que a maioria das pessoas acredita que é, né? Porque ela é uma relação positiva, quanto mais dinheiro eu te dou, mais melhor a sua performance, né? Até um certo limite. A partir de um limite, essa performance começa a cair, né? Se eu aumento o incentivo financeiro, a performance cai. Os pesquisadores mostram que o dinheiro, né, é um motivador que leva a nossa motivação para um nível supra-ótimo. É melhor do que o ótimo. Né? É um nível que é acima daquele que as pessoas podem aguentar. E quando essa motivação é supra-ótima, quando eu estou muito motivado para realizar uma tarefa, eu acabo tendo pior performance, né? Por causa de diversos fatores. Tá? Um deles é a tentativa das pessoas de tentarem controlar coisas que são naturais para elas mesmas. Então, eu dou o exemplo do futebol, que é bem fácil, né? Se o Messi, que bate pênalti todo dia, bate pênalti lá nos jogos do Barcelona, se um dia eu falo para ele, Messi, se você marcar o gol, agora eu te dou 100 milhões de euros, o Messi vai lá, coloca a bola na marca do pênalti, né? E daí ele começa a se encaminhar para bater o pênalti e ele pensa, puxa, acho que eu vou dar mais 2 passos para trás. Né? Daí ele começa a pensar, bom, onde é que eu vou bater? Vou bater ali, vou bater aqui, vou bater no meio, vou dar uma bomba, o que eu vou fazer? Né? Quando ele não recebia o incentivo financeiro para aquela tarefa, ele nem pensava. Né? Ele não pensava na distância dele para a bola, ele não pensava em que canto que ele ia bater, com que força que ele ia bater. A partir do momento que ele podia ganhar dinheiro para fazer aquilo que ele já sabia fazer, ele começa a controlar os seus movimentos. Isso leva a uma pior performance. O foco excessivo na tarefa leva a uma pior performance. Então, em vendas é justamente isso que acontece. Às vezes a gente sabe argumentar, sabe diferenciar dos produtos, conhece o mercado, né, usa argumentos legais, mas quando a gente pode ganhar dinheiro para fazer aquilo que a gente já sabe fazer, né, a gente é simpático, tem bom relacionamento, isso é uma coisa natural nossa. Quando a gente pode ganhar dinheiro para fazer coisas que são naturais para nós, a gente começa a tentar controlar a minha simpatia, tento controlar o que eu vou falar para o cliente, acabo esquecendo, né, parte do meu discurso. Então isso acaba gerando uma pior performance para todos nós. O Sam Glucksberg, que é pesquisador da Princeton, ele descobriu que toda vez que um incentivo financeiro é dado, né, isso daí cria um estresse no cérebro da pessoa. Né? O estresse bloqueia, né, a parte cognitiva, racional do nosso cérebro, que é o neocórtex, né, principalmente o córtex pré-frontal, que a gente chama que é aqui, né, em cima do nosso nariz aqui. E, na verdade, o estresse ativa cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então ativa a produção de cortisol, e o cortisol, na verdade, quando ele entra na nossa corrente sanguínea, ele desliga a parte racional do nosso cérebro. Só a parte primitiva do nosso cérebro que toma ações, né? Que funcionam. Então o que acontece é que o incentivo financeiro faz com que as pessoas sejam menos criativas, né? Causa o estresse, que bloqueia a parte criativa do nosso cérebro, então a gente tem menos criativo quando a gente pode ganhar dinheiro para fazer uma tarefa. Vendedor tem que ser criativo ou não? Talvez a maior habilidade que um vendedor tem que ter é ser criativo, né? E a gente paga o vendedor e daí a gente boicota, né? A gente acaba boicotando justamente a habilidade que ele mais precisa ter. Tem um exemplo interessante da General Mills aqui, que é uma empresa de alimentos, né? E eles estavam tendo diversos problemas com partes
um produto deles é a ervilha congelada, eles estavam tendo um problema que os clientes estavam reclamando que tinha partes de inseto no pacote de ervilha. Então o chefe lá da produção chamou todo o pessoal e falou, olha, tem clientes reclamando, estão achando partes de inseto aqui dos nossos pacotes de ervilha, então eu vou dar um incentivo financeiro para todo mundo aqui que encontrar. Se você encontrar uma parte de inseto na nossa linha de produção, se traz aqui que eu vou dar incentivo financeiro para você. E o que aconteceu foi que funcionou de uma forma espetacular, né? O pessoal começou a achar, realmente parou de ter parte de inseto nos produtos, até o momento que eles descobriram que o pessoal estava trazendo de casa, né, as partes de inseto. Por quê? Só para ganhar um incentivo financeiro. Então o incentivo financeiro, além de tudo, ele muda o nosso comportamento. A gente começa a fazer coisas que a gente não deveria fazer para ganhar um incentivo financeiro. O que a ciência sabe, né, é que toda vez que existe um motivador externo, né, o motivador externo faz com que a gente perca a nossa motivação interna, né, que é a motivação mais poderosa que existe. E é por causa desse tipo de comportamento, né, que a gente vê, que o dinheiro nos causa, que a imagem do vendedor é uma imagem tão negativa, né? Então, perguntaram para as pessoas qual que é a primeira palavra que vinha na cabeça delas quando elas escutavam vendedor, e saiu essa imagem aqui. Tem 25 palavras aqui, 20 são negativas, né? Então o vendedor tem uma imagem negativa. Por quê? A comissão tem um papel nisso? Com toda certeza tem, porque o vendedor é visto como o trapaceiro, como o cara que vai me enganar para ganhar dinheiro nas minhas costas, como alguém que tem um interesse maior do que o interesse do cliente, né? Todo mundo aqui já foi enganado por vendedor, né? Já teve uma experiência ruim com o vendedor e a gente lembra disso, né? Mas por quê? Porque o vendedor é ruim ou porque o sistema onde ele vive, a forma como a gente paga ele, é que causa, né, esse tipo de comportamento, né? São as coisas que a gente tem que começar a perguntar. Edward Deci e o Richard Ryan, que são dois dos maiores pesquisadores de motivação desse mundo, né, e eles descobriram lá. Eles fizeram uma coisa que a ciência chama de meta-análise, que é quando eu pego diversos estudos científicos, leio todos eles, eu reúno todos os dados dessas pesquisas e chego numa outra conclusão, rodo os dados e chego em outra conclusão, né? Numa conclusão geral ali de todos aqueles artigos. Isso daqui é uma meta-análise de, se não me engano, de 127 artigos científicos sobre motivação relacionada com dinheiro, tá? E o que eles descobriram foi que quando o dinheiro é usado como uma recompensa externa, as pessoas perdem o interesse interno, a motivação interna. Por isso que o pessoal da General Mills, quando foi oferecido um dinheiro, né, eles perderam a motivação interna de achar uma pata de inseto. Por quê? Porque ia prejudicar a imagem da empresa, porque ia trazer, né, um malefício ali para eles mesmo, para o setor deles. Então eles perdem a motivação interna. O que passa a valer é a motivação externa. É o dinheiro que eu vou ganhar para resolver aquele problema. Não realmente a minha satisfação em resolver o problema. Isso daqui é perigoso, né? Existem outros estudos aí que mostram que só fazer as pessoas pensarem em ganhar dinheiro, e aí se coloca as pessoas para realizarem uma tarefa, quando essas pessoas vão realizar uma tarefa, elas afastam a cadeira delas umas das outras, né, e aumentam a probabilidade de elas quererem trabalhar sozinhas em 3 vezes. O que acontece é que o incentivo financeiro traz comportamento individual. E hoje em dia todas as empresas por aí falam que tem que ter trabalho em equipe, né, que aqui a gente foca no trabalho em equipe, mas eu vou lá e faço uma outra coisa com a minha estratégia, né? Então o discurso, né, não rima com a ação da empresa realmente. Incentivo financeiro traz individualismo e não trabalho em equipe, né? Isso também é perigosíssimo para as empresas. Quando a gente vê lá no artigo do Dan Ariely, que foi o primeiro que eu apresentei, que numa tarefa de criatividade só 16,7% das pessoas têm uma melhor performance, a questão que a gente faz aqui é se comissionamento realmente é uma estratégia inteligente, né? Porque quando eu desenvolvo uma estratégia dentro de uma empresa que só beneficia 16,7% das pessoas que estão lá, será que é inteligente eu fazer isso? Ou a estratégia que eu determino lá para minha empresa tem que beneficiar 100% das pessoas, né? O que a gente prefere, 16% ou 100%? Né? E esse daqui é um motivo, inclusive, pelo qual toda
toda equipe de vendas no mundo inteiro segue o mesmo padrão. Tem 10 vendedores, tem 1 ou 2 que vendem bem mais do que os outros, né? Por quê? Porque eles são realmente melhores ou porque o sistema onde eles estão ali trabalhando faz com que só 2 ou 3 pessoas tenham uma performance muito melhor do que as outras, né? Esses 2, 3 dentro de uma equipe comercial talvez estejam dentro aqui desses 16,7%, né? Mas as empresas não sabem exatamente explicar o motivo de ter 1 ou 2 vendedores que vendem bem mais do que os outros, né? É porque o vendedor tem o dom, é porque ele se dedica mais do que os outros, né? Mas a estratégia é culpada, não a pessoa. A gente na empresa, a gente vai lá e sempre culpa as pessoas, né, pelas coisas darem erradas. A gente nunca culpa a estratégia da empresa, né? Muitas coisas acontecem por causa de erro da estratégia, não da pessoa. Esse conceito que a gente tem de que dinheiro sempre vai trazer melhor performance é um conceito, na verdade, que vem lá da época pós-revolução industrial, quando o Henry Ford e o Taylor descobriram que quando eles ligavam o salário das pessoas, a produtividade delas lá na linha de produção, as pessoas produziam mais. Só que naquela época o trabalho dessas pessoas era qual? Era um trabalho puramente braçal. Não existia nenhum trabalho de criatividade. Aliás, todo mundo trabalhava na fábrica, não existia escritório, não existia marketing, não existia vendas, a competição era através da produção. Quem produzisse mais, vendia mais, né? Não tinha competitividade nessa época. E ali o que aconteceu é que começou a surgir competitividade, eu comecei a precisar de uma inteligência para vender o meu produto, só produzir não suportava mais, né? Não adiantava mais só produzir, eu tinha que ter um argumento de vendas. Foi aí que começou a surgir o escritório, o departamento comercial, depois o marketing, etc. Só que a realidade que os industriais conheciam sobre motivação era qual? Quanto mais eu te pago, melhor é a tua performance, né? Ou se eu ligar a tua performance, o teu salário, a sua performance, você produz mais. Só que a natureza do trabalho da fábrica e do escritório é completamente diferente. E aí a gente vai lá e usa uma estratégia de 1850 na nossa empresa e a gente não se questiona mais sobre a efetividade dela, né? Então a gente precisa mudar um pouquinho esse nosso conceito. A vida do vendedor que é comissionado, né, é sempre assim, né? Se eu não vender agora para esse cara aqui, não vou conseguir pagar meu aluguel, não consigo pagar o colégio do meu filho, não consigo pagar meu plano de saúde, meu Deus do céu, preciso vender, senão não pago a parcela do meu carro, supermercado. Então essa é a vida do vendedor, né? Todo dia, né, é uma aventura. Todo mês a pessoa não sabe se vai conseguir pagar suas contas, né? E isso daqui tem consequências horríveis, né, para o dia a dia do vendedor e para a performance dele, para a performance da empresa, inclusive, né? Então, quando a gente vê esta realidade, o vendedor está todo dia preocupado, na verdade, com as suas contas e não em como vender mais, como vender melhor, como apresentar melhor o produto, né? Isso daqui começa a ter consequências que são complicadíssimas, porque não é todo mundo que tem a capacidade psicológica, né, de não saber quanto que eu vou ganhar no mês e se eu vou conseguir pagar todas as minhas contas realmente e ter melhor performance do mesmo jeito. A grande maioria das pessoas não tem essa capacidade, tá? E o que acontece é que quando a gente vai procurar na ciência, né, o que realmente gera a melhor performance de uma equipe de vendas, o que a gente encontra, né, são coisas realmente fantásticas e que fazem a gente pensar um pouco melhor. O Ryan Howell aqui é um pesquisador da San Francisco State University, ele pesquisa felicidade, né? E o Ryan Howell descobriu que a condição número 1 para uma pessoa ser feliz na sua vida e consequentemente ter boa performance no seu trabalho, né, a condição número 1, mais importante de todas, é ter segurança financeira. Quando uma pessoa sabe que todas as suas contas estão pagas, né, que eu vou pagar a escola do meu filho, que eu vou pagar o aluguel da minha casa, que eu vou pagar a parcela do meu carro, que isso não é mais problema para mim, a partir daquele momento aqui, a pessoa tem condições de dar o seu melhor na empresa, dar o seu melhor lá no seu trabalho. Porque senão todos aqueles pensamentos ali ficam, né, na minha cabeça e eu não consigo focar no meu trabalho, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo pensar argumentos novos, melhorar a minha negociação. Essas empresas aqui, o que elas fazem é pagar um salário fixo alto para todos os vendedores, ninguém ganha comissão, né? Isso daqui começa a trazer resultados que são fantásticos. A Apple, quando o Steve Jobs começou a abrir as primeiras lojas da Apple, quando ele estava fazendo o planejamento, ele deu uma entrevista, inclusive, falando assim,
O meu vendedor lá na Apple não vai ser comissionado porque eu quero causar uma experiência de compra para todas as pessoas que vierem aqui. E isso nunca vai ser possível se as pessoas forem comissionadas, né? Todo mundo aqui que é cliente da Apple, né, eu sou um deles, né, é surpreendente quando você vai numa loja da Apple, né, e aconteceu algumas vezes já comigo, e eu queria comprar um item, queria comprar um laptop, uma vez cheguei lá, quero comprar esse daqui, né, e a moça começou a me perguntar com o que você trabalha, né, e eu comecei a contar para ela, ela me falou, não, mas esse laptop aqui não é para você. Tem esse outro laptop aqui, que nessa oportunidade custava R$ 1.500 mais barato, esse daqui é o computador que é para você, aquele ali é demais, né? Ela me convenceu a comprar o mais barato. Se ela ganhasse comissão, ela ia fazer isso? Né? Me ofereceu o mais barato? Muito provavelmente não. Né? Então vejam só, isso me fidelizou na Apple. Né? Isso é experiência de compra. Isso sim é experiência de compra. Isso é que fideliza o cliente. A gente pode até enganar o cliente uma vez, né? A segunda vez ele não volta lá para comprar com a gente. Quero contar para vocês o caso da De Pascoal. Né? A De Pascoal, no começo dos anos 2000, estava com grandes dificuldades, fechando diversas lojas, o índice de satisfação do cliente dele estava ali perto de 50%, e o presidente da De Pascoal começou a visitar, né, suas lojas para ver o que estava acontecendo. E ele começou a notar que os vendedores da De Pascoal começavam a vender pneus sem necessidade para o cliente, amortecedor sem necessidade, né, pneus que ainda tinham vida útil, eles trocavam, amortecedor da mesma forma e diversos outros itens lá. E quando ele foi perguntar, por que você mandou o cara trocar o amortecedor do carro, você não precisava? Né? E aí, né, os funcionários da De Pascoal falaram, puxa, chefe, a gente tem meta para bater, né? a gente ganha comissão, né, chefe, tem que pagar as contas e tal, né? E aí foi aí que o Luiz Norberto, presidente da De Pascoal, teve essa cara e falou, é por isso que está acontecendo isso com a minha empresa. Minha empresa não vai sobreviver se eu continuar com essa cultura de incentivo financeiro, né, de pagar comissão. Foi aí que ele decidiu cortar a comissão e pagar salário fixo para todo mundo na loja da De Pascoal. Ele fez isso em 2007, 10 anos atrás. Em 2010, a De Pascoal bateu um recorde histórico de faturamento em mais de 65 anos de empresa sem comissão. O índice de satisfação do cliente da De Pascoal hoje é 98%. Nenhum vendedor precisa enganar o cliente para pagar suas contas hoje em dia mais. Né? Então vejam só que uma simples mudança que a gente faz na forma de remunerar os vendedores causa isso daqui, né, dentro de uma empresa. Eu tenho um ex-aluno meu que tem uma empresa, e um tempo atrás, 2 anos atrás, eu dei consultoria para a empresa dele, e ele também fez essa mudança de salário comissionado para salário fixo. Né? E 1 ano depois, ele me ligou, né, falou, professor, você não acredita o que aconteceu lá na minha empresa? Eu falei, ô Rafael, mas me diga então, né, como é que está o resultado e tal. E ele me mandou os prints de tela lá do sistema dele, e o faturamento dele tinha aumentado 98,7% em 1 ano. Né? 1 ano. O faturamento dele quase dobrou, porque ele parou de acreditar naquilo que todo mundo acredita e todo mundo faz e passou a acreditar na ciência. Né? Fez uma mudança simples, estratégica, que trouxe um resultado espetacular. Né? Então, a ciência é simples, pessoal, a gente aplica e ela acontece. Né? É diferente da gente querer apostar em fazer uma estratégia que a gente nem tem certeza se vai dar certo. Né? Então, a ciência é realmente uma ferramenta extremamente confiável. Tem uma empresa aqui, chama-se System Source, que eu estudo há um tempinho atrás, e eu conversei com o CEO da empresa, isso daí é uma cópia do e-mail que eu mandei para o CEO dessa empresa, e eles não pagam comissão desde 94. Né? E eu perguntei para ele, o que aconteceu com a tua empresa depois que você parou de pagar comissão? E o que ele me escreveu ali foi que em 1 ano as vendas dele cresceram 44%, né? Os lucros dele triplicaram, lucro e margem bruta da empresa cresceu 6 anos seguidos, né? Só não cresceu mais por causa de uma crise que teve aqui no começo dos anos 2000. Agora, a informação espetacular que ele me passou, aquela ali que está grifada. Né? Em 2014, o turnover dele foi de 2,7%. Né? As pessoas que pedem para ir embora da empresa, 2,7%. No Brasil, a média de turnover em vendas é 63%. Né? Na época de crise, estava perto de 70% de turnover. Né? Então, isso significa que
Mais da metade da nossa equipe de vendas a gente troca todo ano. Como que a gente vai fidelizar cliente, né, desse jeito? Né? Como é que a empresa vai crescer? Quando a gente paga a comissão, o que acontece é que a empresa sempre está num recomeço, sempre está mandando embora, sempre está contratando gente nova. Né? Então nunca eu tenho tempo de parar ali com a minha equipe, ensinar eles a vender melhor, a equipe conhecer melhor os clientes, né? Sempre está trocando, sempre está trocando. Né? Isso não fideliza cliente, isso não possibilita com que a gente cresça. Né? O que as pessoas querem, na verdade, você vê que quando a gente dá segurança financeira para as pessoas, elas ficam na nossa empresa. Né? As pessoas, elas acham que não, né? Mas elas preferem a segurança do que a aventura. Né? Um mês eu vou ganhar 15 mil reais, mas nos outros eu vou ganhar 3, e daí como é que funciona? Né? Então as pessoas preferem essa segurança financeira ao invés da aventura. Isso é muito bacana. Está aí o resultado para System Source. Muita gente acredita que quando a gente paga um salário fixo para uma pessoa, né, no caso de vendas, troca a comissão por salário fixo, as pessoas vão entrar, né, no que um monte de gente fala por aí, na zona de conforto, né? Porque, agora eu já ganhei meu salário mesmo, minhas contas estão pagas, então agora eu vou ficar deitado na rede aqui, né? Vou ficar tranquilo, vou ficar sem trabalhar, já está pago mesmo, né? Mas quando a gente se coloca numa situação de uma pessoa que tinha uma vida, vamos falar, de 5 mil reais e ganhava um salário fixo de 1.000 e os outros 4 mil, eu tinha que suar o mês inteiro para conseguir aqueles 4 mil, muitos meses eu não consigo aqueles 4 mil, daí eu fico devendo no banco, né? Se a gente se colocar no lugar de uma pessoa como essa, né, e a gente começa a imaginar, puxa, o que eu tenho é 1.000 reais, mas minha vida é de 5 mil. Todo mês eu tenho que me arrebentar, não sei se eu vou pagar minhas contas, vivo numa insegurança, né, gigantesca. Meses eu consigo, outros meses eu não consigo. Quando a gente se coloca no lugar dessa pessoa, então, e eu falo para você, olha, a partir de agora você vai ganhar 5 mil reais de salário fixo, tá? Você não precisa mais se preocupar, suas contas estão pagas, agora o que eu quero é que você venda melhor, né? Se fosse você saiu de um salário garantido de 1.000 para um salário de 5 mil, você entraria na zona de conforto? Ou será que você entraria na zona de desconforto? Né? Porque você sabe que se você ficar na zona de conforto, avacalhar, não trabalhar, amanhã você é mandado embora da empresa e tua vida vira de novo. Tudo aquilo que você não queria. 1.000 reais fixo, eu tenho que me arrebentar todo mês para conseguir os outros 4 mil. Será que a gente fica na zona de conforto ou na zona de desconforto quando isso acontece? Né? Então tem mudanças que são muito importantes na empresa. O Conselho Executivo de Vendas dos Estados Unidos descobriu, né, que hoje o item sozinho que mais fideliza clientes é a experiência de compra. Quando eu vou comprar com você lá na tua loja, lá na tua empresa, é agradável comprar com você, teu vendedor me atende bem, né? Tá limpo o teu ponto de venda, eu consigo te encontrar na internet fácil, né? Tudo isso é experiência de compra. Todo ponto de contato que o cliente tem com a sua empresa é uma experiência de compra. O que acontece é que vendedor que é comissionado dificilmente gera experiência de compra para o cliente. Né? Por quê? Porque o cliente sempre acha que existe um conflito de interesse. Né? Esse vendedor quer me vender o produto mais porcaria do mundo pelo preço mais caro do mundo, né? e o vendedor também tem um conflito de interesse com o cliente. Esse cliente quer comprar o melhor produto do mundo pelo preço mais porcaria do mundo. Né? Então sempre fica essa desconfiança de uma parte e a outra. Quando o vendedor, como é o caso do vendedor da Apple, atende você e ele fala o seguinte para você, eu não ganho comissão, tá? Pode ficar tranquilo que tudo que eu vou vender para você, o meu interesse é vender aquilo que você precisa, não aquilo que eu preciso, não aquilo que o meu bolso precisa. Né? Isso é o que fideliza o cliente. Então o vendedor da Apple fala que não ganha comissão para acabar com esse conflito de interesse e você confiar nele. Né? Você querer comprar dele, você voltar, você se sentir seguro, saber que ali naquela loja você não vai ser enganado. Né? Então tá aí, ó, né? Vendedor que ganha salário fixo alto, proporciona experiência de compra para o nosso cliente, que é o item que mais fideliza clientes hoje em dia. Né? Então existem diversos outros estudos científicos aí sobre os perigos de pagar comissão, né? Então incentivam um comportamento antiético, atrapalham o desempenho, não promovem igualdade de condições, né? Existem vários estudos aí, tem um pesquisador chamado Jeffrey Pfeffer, que é professor da Stanford, e o Bob Sutton, que é colega dele na Stanford, e o que eles descobriram é que dentro de uma equipe, quando existe uma diferença salarial muito grande entre as pessoas ganhando 1.000, pessoas ganhando 10 mil,
o que acontece é que começa a ter uma desunião dessa equipe, né? As pessoas não têm igualdade de condição, então cada uma ganha um salário diferente, e isso começa a danificar um monte o ambiente de trabalho, né? Super prejudicial para a equipe, para a empresa, para as pessoas, essa desigualdade. Bloqueiam a criatividade dos funcionários, porque, né, bloqueiam ali a parte de criatividade, né, o córtex das pessoas, né, o estresse, viciam, geram conflitos, né, formação de panelinha, dificultam mudanças estratégicas, não incentivam o trabalho em equipe, sim o individualismo, né, cada um por si, incentivam o pensamento de curto prazo, né, vou enganar esse cliente aqui, vou vender agora porque eu preciso pagar a minha conta. Se ele vai voltar amanhã ou não vai, não sei, né? Dinheiro causa um incentivo no pensamento a curto prazo. E desgastam um corpo gerencial excessivamente, porque nenhum plano de comissão é infalível, sempre tem alguma falha, o vendedor descobre, é uma falha do plano de comissão, trabalha naquela falha para ganhar mais dinheiro, daí no outro mês você vai lá e cobre aquela falha e abre uma outra, né? Daí o vendedor descobre também e trabalha aquela falha ali para ganhar mais dinheiro. Então, em vez do gerente de venda se dedicar, né, na estratégia da empresa, em treinar os vendedores, ele tem que ficar fazendo plano de comissão a cada 6 meses. Né? Então, existem diversos malefícios, só que as empresas não conseguem pesar isso daqui de uma forma interessante. Né? Tudo isso que eu estou falando para vocês não é um estudo, 2 estudos, né? Existem aí mais de 200 estudos científicos mostrando essa relação negativa entre comissionamento, né, incentivo financeiro e performance. Né? Todas essas universidades aqui já fizeram estudos sobre isso, né, já é uma comprovação científica com um corpo muito relevante de pesquisas, né, só que, infelizmente, aqui no Brasil, a ciência não é nada. Né? A gente aqui, as nossas universidades não têm relevância quase nenhuma no mundo da ciência. Lá na universidade, que é o berço da ciência, a gente não aprende o que é ciência lá dentro, como que a gente aplica a ciência no nosso dia a dia. Né? Eu fiz administração de empresas, passei a faculdade inteira sem ler um artigo científico. Né? Nenhum professor meu me falou, Luiz, quando você tiver aquela situação ali na empresa, lê esse artigo científico que você vai saber exatamente qual é a decisão que você toma. Isso nunca aconteceu. Né? Quando eu comecei a descobrir esses artigos científicos e eu desisti da minha carreira como executivo para mostrar para mais gente e para aplicar, né, para algumas empresas, eu fiquei impressionado, né, desse distanciamento entre a academia e o mundo dos negócios. Né? E eu senti que eu tinha que ser uma ponte justamente entre a academia e o mundo dos negócios, porque a gente sofre pessoalmente, as nossas empresas sofrem, por quê? Porque não tem uma base interessante para suas estratégias. A gente toma a decisão porque a gente acha que vai dar certo, não porque a ciência nos comprovou que aquilo é melhor. Né? E não é só a forma como a gente remunera as pessoas que explica a performance de uma equipe de vendas. Né? A forma como a gente remunera, mas também a forma como a gente premia as pessoas, né? Existe comprovação científica sobre isso, a forma como a gente estabelece meta, a forma como a gente contrata pessoas para a nossa empresa, como que a gente motiva as pessoas, como que a gente lidera, como que a gente cria um ambiente positivo dentro da empresa. Tudo isso tem base científica para a gente realmente saber tomar uma decisão melhor, que certamente vai levar as empresas a um caminho muito mais bacana do que existe hoje, mais lucratividade, mais felicidade no ambiente de trabalho, melhor experiência de compra, mais fidelização e diversas outras coisas. Né? Agora, existe um perigo grande, né, que eu quero contar para vocês, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, que é algo aí que a gente... que o Aristóteles conhece bem. Né? O Aristóteles ele foi uma das primeiras pessoas que começou a notar que a Terra era redonda, que a Terra não era plana, né, como a maioria das pessoas acreditava. Isso foi em 350 a.C. Então ele começou a chamar o pessoal e falou, olha, dá uma olhada, olha lá aquele barco, está vendo aquele barco? Tá? Quando ele começa a navegar, né, o barco começa a sumir, parece que ele está afundando, né? De repente a gente só vê a vela dele e de repente ele some. A Terra é redonda, pessoal, a Terra não é plana como a gente acha, porque se a Terra fosse plana, o barco ia sumir na distância, não ia, né, parecer que ele está naufragando. As pessoas viram, né, mas elas acreditaram? Né? Não acreditaram, né? Porque a ideia delas era que a Terra é plana. E daí a gente vai lá
para 1519, quando um cara, né, chamado Fernão de Magalhães, ele falou, puxa, eu vou provar para todo mundo que a Terra é redonda, porque até então, 350 a.C., 1519, a crença das pessoas é que a Terra era plana ainda. E o Fernão de Magalhães falou o seguinte, eu vou provar para todo mundo que a Terra é redonda. Então o que ele fez? Pegou 5 embarcações, saiu de Sevilha, na Espanha, ele fez a circunnavegação do mundo. 3 anos depois eles voltaram. O Fernão de Magalhães morreu na viagem, mas o resto da turma voltou. E quando eles chegaram lá em Sevilha, os caras, meu Deus do céu, cara, vocês comprovaram que a Terra é redonda mesmo, que coisa fantástica, que espetacular. Né? Mas junto com essas pessoas vieram outros que falaram o seguinte, não, Fernando de Magalhães, pessoal, nem se animem tanto aí não, porque vocês não descobriram que a Terra é redonda, não. A Terra pode ser cilíndrica. Né? E o que acontece é que toda vez que a gente traz alguma coisa inovadora, né? Quando a gente traz alguma coisa muito diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas, né? Vão vir os céticos, vão vir os desconfiados, todo mundo vai falar, não, vai ter gente que vai falar que a Terra é plana e que a Terra é cilíndrica. Né? E quando eu fiz essa mudança na minha carreira, foi justamente para mostrar para o máximo de pessoas, para o máximo de empresas, né, que o mundo das vendas não é um mundo plano, que a maioria das empresas vive, né, que existe o mundo redondo das vendas. Né? E quando eu publiquei esse livro foi justamente para espalhar um pouco mais essa ideia, para construir, para ter mais pessoas junto comigo, porque eu sozinho tenho uma força. Né? Quando mais pessoas começam a conhecer a ciência, aplicar elas no seu dia a dia, né, que essa ideia começa a tomar uma força interessante. Né? Então, o intuito desse livro realmente é conquistar mais pessoas que possam mostrar para as empresas, para os seus colegas, né, que o mundo das vendas é redondo, né? Não é plano. Legal? Eu espero que vocês sejam algumas delas aí que me ajudem nessa missão para a gente conseguir realmente criar ambientes de trabalho mais fantásticos, né? Empresas com melhores resultados, pessoas mais felizes dentro das empresas, né? E dessa forma a gente acaba tornando mesmo o mundo um mundo mais bacana, né? Mais legal da gente viver. Legal, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, né, pela presença de vocês aqui. E que a gente possa aplicar a ciência para melhorar a nossa vida e ter mais sucesso, né, todos os dias. Muito obrigado. Obrigadão.